Uma das dúvidas mesmo que inclusive eu acho que é a maior dúvida de todos, né? Que é a questão ali, bem no início mesmo, a questão da queda de Lúcifer, a questão dos dinossauros, são as maiores dúvidas que eu pude perceber na internet, inclusive as minhas, né? Certo. Então, vamos lá, vamos tentar responder essas duas questões que o João Paulo traz aqui para nós. Eu vou abrir a Bíblia aqui e ver o relato que nós temos bíblico do início da criação. Então, Gênesis 1:1 diz para nós assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. O que nós precisamos entender sobre o Gênesis? Primeira questão, queridos irmãos, lá o livro de Eclesiastes fala para nós que 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia para nós. Então, se nós temos essa compreensão de que o tempo para Deus, que Ele é eterno, que Ele é autoexistente, antes de todas as coisas Ele já existia, antes de todas as coisas Ele já se movia, então nós podemos ter um entendimento de que o tempo cronológico de Gênesis capítulo 1 não é um tempo cronológico como nós dizemos aqui hoje em dia, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não, isso foi uma invenção, esse calendário, lá no século XII. Então, nós precisamos ter esse entendimento inicial. Então, 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. Nesse primeiro momento da criação, nós vemos algumas coisas que são importantes para nós. Deus já existia. E Deus já existindo, o ato da criação vem da vontade voluntária de Deus. Então, por isso que nós somos criacionistas. Nós não somos evolucionistas porque nós não acreditamos na teoria do Big Bang, no sentido de que a natureza se autogerou e se autogestou. Então, um dos grandes pensadores que foi falando sobre a teoria do criacionismo é que se fosse encontrado um relógio no meio de uma floresta e um grupo primitivo encontrasse esse relógio, eles poderiam até começar a adorar esse relógio, porque eles não saberiam o que era aquele relógio. Então eles poderiam fazer o que quisessem, mas eles não poderiam criar um relógio. Assim também, a criação ela não pode ser criada por ela própria, por autoexistência. Então houve uma ação por trás, que essa ação veio do Senhor, o nosso Deus, porque Ele é autoexistente, Ele é eterno, Ele é antes de todas as coisas, Ele é atemporal. E Ele vindo a existir, então, Ele criou a natureza. A novela Gênesis, então, nos trouxe então um enredo de telematurgia que é interessante. Ele é respaldado por alguns textos bíblicos de Ezequiel, que nos fala a queda de Lúcifer, nos fala também de Apocalipse capítulo 12. Então, essa é uma teoria muito divulgada e propagada no Brasil pela Bíblia Scofield, a Bíblia pentecostal. O nosso querido irmão João Paulo, ele é de origem pentecostal, né? Ele vem da Assembleia de Deus, isso aí, né? Nossos queridos irmãos da Assembleia de Deus, né, João Paulo? Então, você tinha uma Bíblia Scofield lá na sua casa ou ainda tem? Ainda tem. Ainda tem. Realmente, então é uma Bíblia que ela tem um cunho pentecostal, ela traz uma das teorias, né, que é a teoria desse espaço. Então, desse espaço, do princípio criou Deus os céus e a terra, como se fossem então dois momentos. Deus criou o céu e a terra e depois Deus criou o dia. Então, essa é uma teoria que é muito defendida e propagada pela Bíblia de Scofield. Então, assim,
é errado dizer que é isso? Não, é uma maneira de se crer, de se explicar a palavra de Deus e tem algum certo respaldo bíblico. Então, nesse interregno, então, houve então esse mover e essa realidade. Deus então interviu e nessa intervenção do Senhor, Deus foi criando então as outras realidades. Foi criando então foi criado o firmamento, foi criado a separação das águas da terra. E se você perceber, a teoria da evolução, ela segue um pouco essa narrativa bíblica. Primeiro vieram os peixes, depois vieram então os anfíbios, os répteis, depois dos répteis então vieram as aves, daí nesse período foram criadas as vegetações, depois das vegetações então veio os macacos, os primeiros hominídeos, e uma pergunta que veio lá de casa é, e o Homo sapiens? Então, o Homo sapiens foi criado por Deus, não foi criado, nós não viemos do chimpanzé, não dessa metodologia de teoria que tentam explicar hoje. E os dinossauros existiram ou não? Existiram. Como que eles vieram a existir? Quando houve a queda de Satanás, e aí eu tenho muito a entender sobre isso, de que a queda de Satanás, ela aconteceu quando? Aí é a questão, né? Porque Satanás, ele estava já andando, o texto de Ezequiel nos fala isso, que ele pairava sobre a face da terra. Então, quando ele paira sobre a face da terra, o que acontece? Deus criou o mundo perfeito. E nessa criação do mundo perfeito, houve a queda. Houve o primeiro pecado, a desobediência de Eva e Adão. E nessa desobediência, então, houve todo o caos. E dentro dessa desobediência, desse caos, nós vemos então essa destruição, inclusive, da própria natureza. O que é o pecado? É só um erro? Não. O pecado é uma desarmonia. Desarmonia pessoal dentro de nós. As pessoas não conseguem se ajustar emocionalmente. Dos nossos relacionamentos interpessoais. Do nosso relacionamento com os animais. Porque antes era tudo perfeito e em ordem. A palavra de Deus diz que Deus disse que era muito bom quando ele criou o homem. E quando ele criou o homem, ele falou que tudo estava perfeito, e a terra então produzia e se autossustentava. Então, os dinossauros, ele surge nesse interregno do pecado original e dessa realidade do mundo que está se estabelecendo. Por isso que a narrativa, ela é interessante, ela é uma boa possibilidade de explicação. Mas não existem somente essa narrativa, mas eu tenho uma certa tendência a entender isso, que Deus criou a terra e dentro dessa terra houveram os dinossauros, Satanás caiu e Deus então vem trazer um novo ordenamento sobre a face da terra, e trazendo esse ordenamento sobre a face da terra, com a queda de Lúcifer e de seus anjos, acontece então a destruição